Vicente, hoje o Vicente vai trazer uma palavra no nosso coração, né? Deus gerou no nosso coração para ele trazer a palavra hoje, e eu creio que você vai ser abençoado. Levanta sua mão para cá. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, e eu creio que tem mais algo para fazer nessa noite, através da tua palavra. Usa o teu servo, Pai, guarda a vida dele. Obrigado pela vida do Vicente, pela vida da tua esposa, sua família. Obrigado, Senhor Jesus, por ele estar aqui nesta obra, nos ajudando, Pai, nesta batalha, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amados, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Eu até falei com o pastor ainda precisa pregar ainda. Eu me derreti, amados, sem brincadeira nenhuma. Chorei com as crianças fazendo a apresentação aqui. Uma porque os meus filhos hoje já estão grandes, né? Meus filhos, o menor tem 18 anos e a maior tem 24. E eu lembro de todas as fases deles também participando na igreja, fazendo o que as crianças fizeram aqui. E aí eu começo a ver que o tempo passa. E hoje a gente trouxe para a gente meditar um pouquinho sobre a questão do tempo. Eu queria que o irmão colocasse a arte que a gente preparou para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. A gente trouxe esse tema, amados, porque realmente a gente fica pensando no tempo, né? Se a gente olhar para tudo que a gente já fez, tudo que a gente já viveu, a gente sempre fala, poxa, eu precisava de mais tempo. E quando a gente começa a olhar para o tempo, nos dias de hoje, a gente vê que o tempo passa. E passa muito rápido. Essas imagens que eu trouxe para os irmãos é de um filme, tá? Alguns podem até já ter visto, né? Que é O Preço do Amanhã. E é um filme assim que não é um filme religioso, mas quando eu assisti, mexeu comigo também. Porque, querendo ou não, sendo uma realidade distópica, não uma realidade que a gente vive hoje, né? Mas naquela realidade lá, as pessoas passavam por uma fase até os 25 anos. Até os 25 anos, elas viviam sem contar o tempo. A partir dos 25 anos, o tempo dela começava a contar e só tinha mais um ano de vida. Aí eu fiquei imaginando isso com relação ao que nós vivemos hoje, nos dias de hoje. E trazendo isso para a nossa realidade da igreja, muitos de nós, muitas vezes, esquecemos que o tempo passa. Muitos de nós esquecemos que o tempo não para mim nem para você. Ele corre. Ele não para. E todo o tempo que nós perdemos, amados, não tem volta. Não tem como retornar o tempo. E a gente fica pensando, poxa vida, será que eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer? Será que eu faço aquilo que realmente precisa fazer? E eu comecei a perceber, amados, que nós temos ainda algumas lacunas em nossas vidas que nós precisamos olhar. E muitas vezes nós que somos jovens, eu como jovem, né, pastor? Muitas vezes quando a gente é jovem, amados, a gente acha que o tempo é o tempo. Não vai chegar para mim, não vai chegar para o meu amigo, mas na verdade ele chega para mim e para você. E hoje eu falo para vocês o seguinte, você que é jovem principalmente, preste atenção no seu tempo. Olhe para o seu tempo e veja se realmente você está fazendo aquilo que deveria fazer. Se você está no local que você deveria estar. E para que isso não fique só nas minhas palavras, eu vou trazer para vocês alguns versículos para a gente refletir um pouquinho.
Antes da gente refletir, eu queria trazer para vocês alguns marcos que a gente tem na história como cristão, né? Nós temos antes da cruz, é o Antigo Testamento. Todos nós conhecemos as várias histórias, foram faladas várias histórias ao longo de nossas vidas todas. A gente conhece desde Noé, a história de Adão, de Moisés, de Jacó. Nós conhecemos várias histórias. E muitas dessas histórias marcam nossas vidas em um momento da nossa vida. Algum momento ela me choca você também. Só que para mim, amados, ela começou a chocar mais na cruz. Para mim, a cruz me marcou mais. Porque eu não nasci num berço cristão, eu nasci num berço que não era cristão, mas eu aprendi a conhecer a Cristo na cruz. E aí, às vezes, a gente olha para as coisas que acontecem no mundo, a gente fica pensando, não, tudo bem, eu vou aceitar Jesus, aí eu vou aceitar Jesus, aceito Jesus, e esqueço que o preço que ele pagou é muito alto. Será que eu e você merecemos esse preço? Será que você e eu merecemos o preço que Jesus pagou na cruz? Será que nós realmente merecemos aquilo que ele fez por mim e por você na cruz? E aí muitas vezes a gente olha para a cruz pensando só no depois da cruz, o que vem depois da cruz, o que a cruz oferece, o que ela vai oferecer para mim e para você depois que Jesus morreu. Nós entendemos que hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, não é que a gente comemora? Ele está vivo, ele reina. Só que será que ele reina na sua vida realmente? Será que realmente ele está reinando na sua vida? Será que ele está sendo realmente a referência para aquilo que você deve fazer? Será que ele realmente te conduz nos caminhos que você deve andar? E aí eu trouxe para algumas reflexões, algumas coisas que a gente vê na palavra do Senhor. Em Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs coração no homem e anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Se você olhar para o texto, amados, Deus colocou no nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente. Nós entendemos e queremos ter a eternidade. No filme que a gente passou as imagens aqui para vocês terem uma ideia, naquela vida distorcida que eles viviam lá, distópica da realidade, o preço da vida deles, o trabalho deles, era o tempo. Para vocês terem uma ideia, naquela realidade, o que mais tinha valor para eles era o tempo. Tanto é que eles tinham um relógio no braço para contar o tempo deles. Imagina você agora, se você tivesse um relógio no seu braço, que colocasse para você o tempo de vida que você tem daqui para frente ainda. Se você conseguisse ter isso no seu braço, a informação, quanto tempo você teria ainda para viver? O que você faria? O que você faria? Qual seria a sua reação se o tempo estivesse acabando? Será que você pediria perdão para o seu pai ou para sua mãe? Ou você pediria perdão para o seu filho? Para sua filha? Será que você olharia para trás e procuraria um irmão que você magoou? O que você faria? Eu e você, a gente não sabe, amados, porque a gente não sabe o tempo. A gente não conhece a verdade do tempo ainda. Só Deus sabe. E eu fico imaginando quando Jesus estava caminhando para a cruz e ele conhecia o tempo, todas as dores que ele ia sofrer. Ele conhecia tudo que ele ia passar por mim e por você. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele era o Senhor do tempo. Conhecia tudo. E mesmo ele conhecendo tudo, amados, não desistiu. Nem de mim, nem de você. Ele não desistiu porque ele nos ama. Porque ele quer ter um encontro com você não é só na cruz. Ele quer ter um encontro com você nos céus. Ele quer ter um encontro com você aonde ele quer te levar, amados. Se você não tem isso na mente ainda, para que a gente está aqui na igreja? Nós temos que entender que estar na igreja não salva ninguém. O que salva é estar ligado com o Pai. É estar ligado diretamente com o Senhor. E para que isso aconteça, amados, nós temos que ter compromisso. Compromisso com aquilo que nós fazemos. Compromisso com aquilo que nós atuamos no dia a dia. Eu fico imaginando
Quando eu estou trabalhando, quem trabalha aqui sabe disso, o que nós vendemos, muitas vezes não é aquilo que a gente faz, nós vendemos o nosso tempo. É o tempo para executar alguma tarefa, é o tempo para entregar alguma coisa, é o tempo para fazer alguma coisa para aquilo que estamos sendo pagos. Mas quando nós olhamos para a cruz, qual é o tempo que você está dando para a cruz? Para o Senhor? Qual é o tempo que você está dedicando para o nosso Senhor Jesus? Aí eu fico imaginando que se Deus uma vez pudesse falar assim para você: não desperdice o meu tempo. Já pensou se Deus falasse isso para você? Não desperdice o meu tempo. Como você ficaria? Sabendo que Deus está falando isso para você. Mas Deus, Ele te ama tanto e me ama tanto, amados, que Ele nunca vai falar isso para mim nem para você. Porque senão Ele não teria mandado o seu Filho para nos resgatar da morte eterna. Mas uma coisa eu te falo, amados, que o tempo Ele passa para mim e para você. E esse tempo, amados, ele tem um preço muito alto, que foi o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz. Quando a gente vê o próximo versículo, eu queria que os irmãos entendessem aqui, ó: para que sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos o quê? Herdeiros, segundo o quê? A esperança da vida eterna. Qual é a sua esperança? A sua esperança é ter um bom relacionamento, um bom trabalho. Isso também é bom, isso também faz sentido para mim. Só que para mim, amados, o que deve fazer sentido é estar na presença do Senhor. Se você não estiver na presença do Senhor, não faz sentido nenhum você ter todas as outras coisas. O mundo oferece coisas muito boas. Se a gente for olhar para o mundo, amados, o mundo oferece várias e várias coisas. Só que essas coisas que o mundo oferece, a maioria delas te levam para um caminho de morte, e morte sem Jesus. Então eu e você, nós temos que aprender, amados, caminhar com o Senhor, andar com Deus a todo tempo. E quando a gente começa a andar com o Senhor, nós começamos a ver coisas maravilhosas acontecendo na minha e na sua vida. Muitas vezes você está andando na rua sem saber para onde vai. Muitas vezes você está andando na rua sem perceber o tempo passar. E quando você percebe esse tempo, já passou tantos momentos que você perdeu de estar na presença da sua família, de estar na presença dos seus amados, de estar na presença de Deus. E quando nós perdemos esse tempo, nós não conseguimos recuperar o tempo perdido. Mas eu tenho uma solução para mim e para você hoje. Deus está te dando tempo hoje, o tempo que você precisa para se reconciliar com Ele, o tempo que você precisa para estar na presença dEle. E esse tempo, amados, não tem volta. Ô Vicente, que isso? Mas eu não estou preparado hoje, amados. Se isso fosse uma desculpa para mim e para você, o diabo ele traz várias outras coisas lá fora para mim e para você, oferecendo. Só que se eu quero estar na presença do Senhor, se eu quero estar na presença do meu Deus, eu tenho que dar o melhor do meu tempo a Ele. E qual é o melhor do meu tempo a Deus que eu tenho que dar? É o agora. O amanhã você não conhece, você não sabe. O passado você não recupera. Mas o presente, amados, é um presente que Deus te dá, para que você possa dar para Ele esse melhor presente. E quando você faz isso, as coisas mudam em sua vida. Na minha vida mudou. Quando eu aceitei Jesus, as coisas não foram fáceis, mas o Senhor transformou a minha vida. Eu tenho certeza que quanto mais a gente se dá ao Senhor, mais Ele vai nos dar também. E quando isso acontece, amados, mais um versículo. Nós temos que prestar bem atenção nesse versículo aqui, ó. Mas buscai primeiro o quê? O reino. Vamos junto, amados. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então imagina, eu e você, se nós vivêssemos num mundo que nós tivéssemos o controle do nosso tempo, e eu soubesse que minha vida está acabando, como seria? Tem uma passagem que eu gostaria de trazer para os irmãos. Foi um palestrante que um dia a gente estava ouvindo, um cara, um empresário muito bem sucedido,
E ele colocou uma mensagem dentro do tema dele, para mim ficou assim impactante. Ele é um empresário muito bem sucedido, bem relacionado e muito ocupado. E esse empresário tinha um filho, era o único filho que ele tinha. Ele contou pra gente naquele momento que ele saía a trabalhar, fazendo os trabalhos externos, fora, e ele não podia estar muito próximo do filho. Mas ele tinha condições de pagar as melhores escolas para o filho, dar os melhores presentes, dar as melhores roupas para o filho. E tudo que o filho queria, ele dava para esse filho. E um dia esse empresário estava externo, trabalhando, recebe a notícia que seu filho morreu. E esse empresário, comovido de compaixão, triste pela perda do filho, resolve retornar. E ele chega até a sua casa e lá está o filho dele no caixão. E ele chega até esse filho ali no caixão e começa a falar com ele. Pede perdão, fala que ama, fala que está arrependido. Mas para aquele filho não tinha mais o que fazer. O filho estava morto. Não tinha como mais nem retribuir o carinho que o pai queria dar. Então como nós estamos aqui hoje, amados, nós não podemos chegar nesse ponto. Não podemos perder o tempo, nem o time de abraçar o filho, abraçar a filha, abraçar o pai, abraçar a mãe. Não podemos perder o tempo de dizer que amamos. Não podemos perder o tempo de dizer que ama a Deus. Porque depois que a gente morre, amados, nós somos enterrados. E só a eternidade vai provar se nós estamos com o Pai ou não. Então, para que isso não aconteça na minha e na sua vida, nós precisamos estar ligados no Senhor. Porque eu tenho certeza que eu quero ver a carinha de cada um de vocês lá no céu. E para que isso aconteça, tem que começar hoje na minha e na sua vida, ligar direto com o Pai. Mais um versículo, amados, eu queria trazer para os irmãos, para a gente poder entender um pouquinho mais do que Deus quer falar comigo e com você. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, quando a gente fala, amados, por que a gente ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã? Quantos de nós muitas vezes chegamos em casa triste, cansados do dia que teve, mas já pensando no dia de amanhã, do que tem que fazer. E muitas vezes esquecemos de aproveitar um momento com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha. Esquecemos de aproveitar um momento ali com o vô, com a avó, com alguém que está ao seu lado. E hoje, infelizmente, da forma que nós estamos caminhando na tecnologia, é muito mais difícil ainda isso, né? Muitas vezes a gente vai em restaurante, a gente olha para uma mesa, uma família bonita, sentada à mesa. Mas quando você olha para aquela família, ela não se conversa mais, porque está presa numa telinha de celular, conversando muitas vezes e dando atenção para pessoas que estão distantes, longe, e ali do lado não dá atenção para o seu pai, para sua mãe. E é interessante que isso só acontece na minha casa, acontece na casa de todos nós. A tecnologia é importante, amados, mas nós estamos perdendo e estamos sendo roubados o nosso tempo em função do celular. E se eu e você começássemos a contar o tempo que nós perdemos de não estar na presença do pai, de não estarmos na presença do marido, da esposa, do filho, da filha, quanto tempo a gente perde? Porque nós ficamos muitas vezes se importando com o que está muitas vezes longe da gente. Mas o interessante é que existem outras coisas que Deus também nos ensina. Mais um. Então disse Jesus novamente: na verdade vos digo, eu sou as portas das ovelhas. Pode passar, irmão. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Pode mais um? Eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo. Entrar por quem?
por Jesus. Obrigado, pastor. Eu tinha esquecido até que tem lá. Sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Agora eu pergunto para vocês, amados, se eu e você entrarmos com Jesus, Ele é a porta que abre para mim e para você, será que isso não é tão importante para mim e para você? Qual que é a dificuldade de entender que Jesus é a porta, o caminho, a verdade e a vida? E às vezes, amados, a gente tem dúvida ainda. Às vezes nós esquecemos que o Senhor Jesus é a única saída para mim e para você. Às vezes nós olhamos para as drogas, achamos que é a saída. Às vezes nós olhamos para as bebidas, achamos que é a saída. Mas é interessante ver, amados, que tudo isso é passageiro. Quando a gente entra por esse caminho, muitas vezes nós sentimos alegria, euforia, felicidade. Só que depois passa e volta um vazio. Agora, quando Jesus entra no meu e no seu coração, oh, amados, é diferente, é muito mais gostoso. Quando Jesus entra na sua vida, Ele faz uma mudança com amor, não pela dor. Muitas vezes pessoas vêm para o Senhor pela dor, é verdade. Muitas vezes as pessoas não chegam na igreja porque está tudo bem. Muitas vezes nós chegamos na igreja não é porque as coisas estão boas, mas também é porque precisamos entender que nós estamos passando por um processo. E esse processo, amados, é porque o Senhor quer aprovar a sua vida. Porque se não for dessa forma, se a gente não passar por processos, como que a gente vai entender o que o Senhor quer na minha e na sua vida? Muitas vezes a gente acha que tudo é herança. Deus nos dá a herança, mas também nos dá a prova, para que nós possamos valorizar a herança que o Senhor nos está nos dando. E se eu e você não tivermos isso em mente, amados, é muito difícil eu e você chegarmos diante do Pai com as mãos vazias. Eu fico olhando muitas vezes para as coisas que acontecem e eu fico me perguntando, né? Qual é o valor da minha e da sua vida para o Senhor? Porque eu fico imaginando, eu sou tão pequenininho diante do Pai. Eu sou tão pequenininho, tão insignificante, cheio de defeitos e falhas. Mas Ele me ama e te ama também. Interessante que quando a gente olha para o Senhor, em todas as passagens que eu já vi, já li, em todos os momentos que o Senhor tratou com alguém, foi para poder provar alguma coisa. E muitas vezes nós achamos que o Senhor, por que Ele, até o pastor usou aqui na semana passada, o cego, aí ele pergunta, o que queres que eu te faça? O cara era cego. Jesus ainda brincou, né? Poxa, parece que quando você lê essa passagem, você acha que Jesus está brincando, né? Pô, se o cara é cego, e ele pergunta para o cara que é cego, queres que eu te faça? Aí ele fala, eu quero ver. Então veja. E outros exemplos também, quando ele queria enxergar, passou o barro no rosto, o barro cuspiu lá e passou o barro no olho, e mandou ele se lavar. Será que eu e você faria isso se alguém chegasse para mim, para você e falasse, cuspisse no chão, pegasse um barro e passasse no seu olho e vai lá e se lava? Ficaria com nojinho? Aí eu fico imaginando como Jesus é esperto demais, amados. Deus tem tanta estratégia, Jesus assim é estrategista demais. Porque se Ele simplesmente falasse para um ou para outro, faça isso, faça aquilo, às vezes a gente não acredita. Às vezes o pastor chega e fala alguma coisa, a gente às vezes fica, mas será que é isso mesmo? Mas era o próprio Pai, Jesus, que estava falando comigo, com você. Mas eu fico pensando, o preço que Ele pagou, por mim e por você, não tem valor terreno, o valor é eterno. Amém? Mais um, irmão. O ladrão não veio senão para quê, amados? Roubar, matar e destruir, não é verdade? Todo mundo conhece, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para vida e abundância. Interessante, amados, que quando a gente fala em vida e vida em abundância, muitas vezes quando você fala isso lá no mundo, ter vida em abundância é ser rico, ter muitos bens, muito dinheiro, ter
condições de ter o melhor carro do ano. Lá no mundo ter abundância é isso. E quando a gente fala em abundância aqui na casa de Deus, é o que? É ter paz de espírito, é ter ligação direta com o Pai, é amar o irmão sem precisar saber o que o irmão tem, é amar a outra pessoa sem querer receber nada em troca. Quantas vezes você vai na rua, encontra um cara moribundo lá no chão, e às vezes o Espírito Santo fala assim, vai lá e dá um abraço nele. Aí você escuta o Espírito Santo, mas que a irmã vai ficar olhando para mim, eu vou lá abraçar aquele cara bêbado lá. Aí a gente fica muitas vezes com receio de fazer algo diferente que vai mudar a vida de alguém. E eu falo para vocês, amados, gestos simples transformam vidas. Gestos simples transformam vidas. Se você olhar para as pessoas aí fora, o que elas precisam, amados, é apenas de um abraço, de uma palavra amiga, muitas vezes de um aperto de mão, ou muitas vezes só de ouvir ela falar. Ela precisa conversar. E muitas vezes a gente acha que o meu tempo é melhor que o dela. A gente não dá o nosso tempo para poder ir lá falar com ela. E às vezes o que ela precisa é uma oportunidade para que ela possa ser resgatada, para estar aqui nesse banco igual você está. Então que hoje, amados, esse domingo, que é comemorado o domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor, o nosso Jesus, Ele ressurgiu, Ele vive, e Ele está aqui, amados, para resgatar pessoas que precisam ser resgatadas. Eu entendo que hoje é um culto assim abençoado por Deus, porque Ele dá a oportunidade de a gente estarmos aqui, louvando e agradecendo a Ele. E quantas pessoas ainda não têm essa oportunidade, não têm o tempo para estar aqui, preferem estar muitas vezes ali na praça, muitas vezes, amados, se embriagando, se drogando, e muitas vezes essas pessoas perdem a oportunidade da salvação, porque eu e você não usamos o que nós aprendemos para ir lá na praça, para dizer que Jesus o ama, que Deus o ama, que Deus quer te resgatar. Então se você está aqui hoje, amados, e tem um chamado para ser evangelista, um chamado para ser missionário, um chamado para falar do Senhor Jesus, não fique no banco, não fique parado, porque Deus vai cobrar das suas mãos o sangue daqueles que você não foi lá falar. Se Deus está te dando uma oportunidade, você tem que usar essa oportunidade para que Deus possa fazer a diferença na sua vida. Pode passar mais um, Adriano. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E quando Ele dá a vida pelas ovelhas, amado, a única coisa que Ele te pede, a única coisa que Ele te cobra, é que você dê o tempo seu, o melhor tempo para Ele. E aí, como que a gente vai fazer isso, Vicente? Amados, o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, eu não sei, mas Ele sabe. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui em Aranhas, vim lá de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, trabalhar aqui na região, e Deus me deu uma oportunidade de conhecer essa igreja. E é uma igreja que Deus tem colocado no meu coração para estar orando por essa igreja, por esses irmãos. E eu tenho certeza que Deus tem grandes planos com essa igreja. E quando o pastor fala que essa igreja aqui, amados, é um sonho pequeno ainda, Deus vai dar uma maior, porque eu tenho certeza que essa igreja vai estar cheia. E eu falo para os amados, não é cheia de banco só não, amados, é cheia de gente que vocês vão estar trazendo para a casa de Deus, que vocês vão ser usados na presença de Deus. Quando as meninas estavam aqui apresentando, os adolescentes, as crianças, eu estava ali sentado e as lágrimas saíam, porque a verdade, amados, nós estamos aqui por elas, por essas crianças, e porque essas crianças herdarão o reino de Deus também, e elas são o futuro dessa igreja. Se eu e você estamos aqui, nós temos que orar por elas, nós temos que abençoar elas, guardar elas. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que olhar também para o irmão que está do lado,
Olha para o irmão que está do teu lado e fala: eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu vou caminhar contigo nas dificuldades, eu vou estar ali para te dar a mão, porque o Senhor Jesus te ama e Ele te quer na presença dEle. Amém? Pode passar, irmãos. E eu queria colocar novamente essa ilustração, porque eu trouxe ela uma quinta-feira aqui na igreja, e a decisão é sua, e eu queria colocar essa ilustração, eu queria que os irmãos prestassem atenção nela. Amém? Vai rodar? Vai? Tudo bem, não rodou. Tecnologia dá nisso também. Amados, essa ilustração ela me mostra o seguinte: o Senhor me dá a oportunidade para você também dar a oportunidade das duas formas. De um lado nós temos alguém pedindo: Senhor, me ajude. Do outro lado tem também alguém pedindo: Senhor, me ajude. E na ilustração, amados, que infelizmente não apareceu, cai um raio e corta a árvore no meio. E essa árvore que corta no meio cai de um lado e do outro a mesma quantidade de madeira. E apenas das pessoas olhou para aquele problema, que era a árvore caída dentro do ambiente que ele estava, e ali ele fez uma escada com aquela árvore e saiu do buraco. E a outra continuou lá embaixo do buraco, murmurando, reclamando. E a outra saiu e agradeceu a Deus pela oportunidade. E nessa hora eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, com a permissão do pastor, é claro. Eu queria te fazer um desafio. Eu não posso sair daqui hoje sem fazer esse desafio comigo e com você. Eu sei que o tempo que nós temos, amados, é o tempo do Senhor. É um tempo que Ele me deu e te deu também. E eu preciso colocar para você algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Muitas vezes nós colocamos o tempo de Deus em segundo lugar. Muitas vezes nós não colocamos na presença do Senhor o melhor do meu tempo e do seu tempo. E eu queria te convidar que nesse momento você colocasse na presença do Senhor o melhor do seu tempo. Que você pudesse refletir nesse momento e colocasse para a sua vida. Se você está aqui hoje precisando de um renovo, se você está aqui hoje precisando de um renovo na sua vida, algo que possa transformar e mudar a sua vida, para que Deus possa te usar melhor. Se às vezes eu falo: Senhor, eu tenho trabalhado na sua casa, eu tenho feito o melhor dos meus tempos para o Senhor, mas eu preciso de um renovo. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente, que o pastor vai estar orando por você, para que você possa entregar realmente o melhor do seu tempo para o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus, também é a oportunidade para que você possa entender que o Senhor quer fazer algo na sua vida. Mas se você entende que você precisa entregar o melhor do seu tempo ao Senhor, vem aqui na frente. Queremos orar por você, para que nós possamos entregar o melhor do meu tempo para o Senhor Jesus. Amém? Eu queria pedir a Gabi, estava louvando, trazer um louvor. Aí eu queria convidar o pastor para estar fazendo uma oração aqui para você e para mim, porque eu também, amados, vou estar embaixo também, porque eu também preciso do melhor tempo para o Senhor. Eu ia te pedir para você louvar, não tem problema, tá bom? Aí eu queria assim que você entendesse que esse tempo que você está colocando na presença do Senhor, ele é valioso. Que esse tempo que você está colocando na presença do Senhor, ele tem um valor muito alto para mim e para você. Esse tempo que eu e você estamos aqui hoje falando: Senhor, eu preciso que o Senhor possa renovar dentro de mim, Senhor, aquilo que eu preciso ser renovado. Senhor, eu preciso que o Senhor faça em mim, Senhor, aquilo que eu não consigo fazer sozinho, Senhor. Eu sei que todas as vezes eu tento sair, Senhor, para a tua igreja, mas muitas vezes eu sou tomado do meu tempo, sou roubado pelo inimigo, Senhor, e acabo perdendo o tempo. Muitas vezes eu deixo de ir para a igreja, Senhor, porque às vezes eu estou ali, Senhor, com os amigos, e eles me convidam para outras coisas, e eu acabo perdendo o tempo de ir para a igreja. Mas nesse momento, amados, o Senhor vai estar me dizendo que Ele vai te transformar, Ele vai renovar o seu tempo, Senhor, Ele vai transformar a sua vida.
Preste atenção nesse louvor. Ele vai falar com você. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E Ele cuida. Em cada detalhe. Feche seus olhos. Fala com o Pai agora. Ele quer conversar com você. Eu tenho Ele quer falar com Deus você. que já fez em mim o seu milagre. Aleluia. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, Ele fez, preparou Ele faz na minha e na sua pra vida. me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu Você tem valor. Mudou minha Você tem um valor na presença de história e me Deus. fez alguém. Você Me é disse que eu aquilo que sou Deus só quer na mão além dele. do que eu posso Oh Deus, abençoa, Senhor. Transforma, Senhor, essas vidas, ó Pai. Unge, ó Pai, o coração, Senhor. Ele cuida, Senhor, de ti. Ele te transforma. Ele te renova. Ele te faz novo na presença do Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que hoje estamos aqui, Senhor, para te adorar, te agradecer, Senhor. Sem você não somos nada, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Oh, Pai querido, queremos estar na tua presença, Senhor. Oh, Pai querido. Oh, aleluia. Esse hino mexeu comigo na minha época, amados. Tive um momento difícil na minha vida e esse louvor foi um louvor que mudou e me marcou. Não tem limite o que Deus pode fazer por você. Não tem limite o que Deus pode fazer na sua vida. Não tem limite o que Deus pode fazer por você. Fez abelha pra gente provar do mel. Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai. Por mais que as pessoas não achem que você tem valor, para Jesus você tem. Você tem valor para o Senhor. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Ele cuida de você. Os detalhes Ele cuida de você. Em tudo que você fizer, Ele cuida de você. faz com que eu me sinta. Deus está cuidando. Ele cuida de você, amados. Cuidando Ele cuida de você em tudo que você fizer. Aonde você colocar a planta do seu pé, Ele está cuidando de você. No seu amor, E nesse momento, pois Deus está cuidando Deus está mostrando de tudo. a direção que você deve ir. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. E Deus cuida. Deus está cuidando de mim. Os detalhes cuida. Amados, nesse momento, nós estamos aqui perante ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus está olhando por você nesse momento. E Ele sabe o compromisso que cada um de vocês fizeram com Ele. Ele sabe o que você colocou o seu tempo na presença dEle. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós não vamos perder mais tempo com esse mundo. Nós não vamos mais deixar o diabo levar o nosso tempo. Porque o nosso tempo é do Senhor. E Ele quer te usar aonde você estiver. Ele quer transformar a sua vida. Porque tenho certeza, Samuel, que Deus quer te usar na casa dEle. Tenho certeza que Deus quer fazer de você um grande homem na casa dEle. Deus quer te usar aqui no púlpito, amado. Deus está te mostrando aqui, ó. Oh, aleluia. Tenha certeza. Toca instrumento? Vai tocar. Tu canta? Vai cantar. Porque Deus faz coisas, amados,
que nós não acreditamos. Mas para Deus nada é impossível. Creia naquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que você pediu hoje, aquilo que você fez, propósito com o Senhor. Tenho certeza que Deus vai agir na sua vida, amém? Senhor Deus amado, Pai querido, eu quero nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor, por essas pessoas que aqui estão, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que Tu faças, ó Pai, maravilhas, ó Pai, para que elas possam sentir a Tua presença, Senhor. Que amanhã não seja numa segunda-feira normal para a vida delas, ó Pai, mas que a partir de hoje tudo seja diferente, ó Pai. Que o tempo, Senhor, que elas te deram nessa casa hoje, Senhor, possa ser usado para a Tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, com a Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu pastor. Obrigado, amados. Deus abençoe.